Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. As viagens desportivas estão a ganhar cada vez mais adeptos. Neste programa vamos tomar o pulso a este mercado e perceber como será o seu crescimento e se Portugal, eventualmente, poderá ser um destino atrativo nos próximos anos neste setor. Este será o tema para a segunda parte desta edição. Para já, vamos falar da autêntica tempestade que assolou o Sporting, das receitas que Amorim deixa nos cofres da SAD dos Leões e antecipamos o clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto. Por isso está na hora do hat-trick. Duas boas-vindas ao Luís Tavares Bravo e vamos começar com o primeiro número, que é precisamente 11 milhões, o valor da transferência de Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United. Já sabemos, o treinador comprometeu-se com o clube inglês até 2027, muda-se para a Inglaterra a 11 de novembro, no momento da paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções nacionais. Ruben Amorim fará o seu último jogo pelo Sporting este domingo na Liga Portuguesa, precisamente frente ao Sporting de Braga, clube do qual saiu para os Leões. Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Vamos falar naturalmente do tema que dominou por completo a semana passada e parte desta saída absolutamente inesperada de Ruben Amorim para o Manchester United, numa altura que lidera a Liga, o treinador campeão nacional em título. Neste primeiro número vamos falar um bocadinho daquilo que foi este processo todo da saída de Ruben Amorim para o Manchester United, a meio da época. Enfim, colocaram-se vários aspectos em causa, nomeadamente a questão do compromisso, de como é que Ruben Amorim, fazendo com que a direção prendesse os melhores valores, acabou por ser ele a fazer esse processo de saída. Como é que viste todo este processo de transferência do treinador para o United? Antes de mais, cumprimentar toda a nossa audiência e aqui a nossa equipa. Dizer que uma ou duas coisas. A primeira é que nós vivemos um período para o campeonato português que eu acredito que tem muito a ver com o chamado despertar ou wake-up call, como quiserem assim, para aquilo que é a verdadeira realidade do campeonato português e daquilo que é hoje em dia o negócio do futebol, que é um dos principais negócios mundiais a níveis desportivos. Nós já tínhamos tido uma experiência antes, estávamos habituados já a ver alguns jogadores a transferirem-se de clubes para clubes rivais, sempre houve algumas coisas destas. Nós tivemos, eu creio que houve um primeiro despertar que teve a ver com a saída do Enzo do Benfica, a meio da época também, para o Chelsea, com cláusula astronómica, e eu julgo que este caso do Ruben Amorim não é assim tão diferente como isso tudo. Obviamente que há uma questão de compromisso e daquilo que são as razões que levam... Mas já agora, desculpa só interromper, Luís. Neste caso estamos a falar de uma transferência de um treinador que pode dar-se a qualquer altura da temporada. Isso diferencia um pouco, na tua opinião, não? É assim, o Benfica há cerca de um mês e meio também transferiu para o desemprego o seu treinador. Um outro tipo de transferência. Sim, é obviamente que aqui ganha outro contorno, porque de facto o Sporting está numa posição muito vantajosa no campeonato e porque há um cordão sentimental muito grande do treinador com o projeto e havia obviamente expectativas muito geradas à sua volta e que eu acho que houve digamos, um quebrar de ligação que eu acho que é muito mais sentimental do que aquilo que tem a ver com a realidade económica. A realidade económica é que o campeonato português é um campeonato que está progressivamente a tornar-se como uma zona experimental para que os profissionais que lá trabalham
poderem amplificar o seu valor, tem acesso à Champions e, portanto, o Ruben Amorim está há 5 ou 6 anos a ter bons resultados no campeonato português e a ocasião é agora, como ele falou, creio que a expressão que ele utilizou foi o comboio que só passa uma vez, ele aproveitou e, portanto, eu não estou a dizer que uso isto para desculpar aquilo que foi a decisão dele, mas antes de mais para percebermos que se calhar isto abre aqui um bocadinho a caixa de Pandora e que se calhar vamos começar a ver um bocadinho isto todas as vezes. O que é surpreendente e tanto acho que também não é normal, é de facto o Sporting conseguiu negociar acima daquilo que era a cláusula de rescisão o valor de saída do treinador. Outra conversa depois tem para acelerar e rentabilizar isto. Portanto, como eu costumo dizer, o Ruben Amorim fez um excelente trabalho, mas também não é o Ruben Amorim que marca os golos, não foi ele que marcou os golos ontem, uma goleada, portanto eu julgo que hoje em dia as estruturas dos clubes em Portugal estarão a adaptar-se e vão-se adaptar cada vez mais a este tipo de coisas, porque a aquisição o Sporting já fez uma aquisição de um outro ponta de lança, que provavelmente também não é a ignorar aquilo que pode acontecer com Gyökeres a meio do mercado, por exemplo. Também pode haver aqui um compromisso do Gyökeres não ser vendido ao Manchester United em janeiro, não sabe, há várias coisas que depois podem ser negociadas. Só não se pode ter um treinador de reserva, não é? Mas se calhar há. Sim. Hoje as estruturas, caso, sim. eu acho que as estruturas de futebol hoje em Portugal são muito profissionais e já se preparam muito para estas coisas. Estávamos habituados a ver isto muito nos jogadores. Se calhar em janeiro, se víssemos os Gyökeres a sair, já não ia haver aquilo que houve, se calhar no caso do Benfica, que foi as pessoas acharem vai sair, a falta de compromisso do jogador com o clube, etc. Se calhar já não ia haver, porque já houve o precedente. Agora, havendo o precedente do Ruben Amorim, eu acho que, passa a valer um bocado tudo, é verdade. Mas isto é mais um wake-up call, ou um pedido de despertar, que a Liga Portuguesa tem que ter um outro caminho, que eu acho que é difícil de percorrer, ou pelo menos os principais clubes portugueses, que são aqueles que têm mais ambições, têm que percorrer. Porque enquanto nós vemos toda a capacidade financeira a ser canalizada para a Premier League, e quando falamos aqui às vezes de Superliga, vemos a Premier League já está a ser uma autêntica Superliga. Quantos clubes ingleses é que nós teríamos que absorver da Premier para uma Superliga Europeia? Pelo menos 6 ou 8, acho eu. E vemos os clubes na Europa, os outros campeonatos, mesmo a Liga Espanhola, a perderem capacidade de atrair e reter talento. Eu acho que diria, tirando o Real Madrid, talvez o PSG, não vejo muitas outras exceções. Todos os outros clubes e outros campeonatos parecem estar a passar por dificuldades, tirando a Liga Inglesa. Vamos continuar no tema Ruben Amorim para falar do segundo número deste hat-trick. O segundo número é 492 milhões de euros, o encaixe da Sporting SAD com Ruben Amorim, precisamente com dois tipos de valores, ou seja, os valores das transferências que o Sporting fez neste período de 4 anos e meio, mas também os prémios da UEFA. São 118,4 milhões de euros em prémios da UEFA e cerca de 364 milhões de euros em transferências. Isto num período de 4 anos e meio. Luís, tivemos aqui claramente Ruben Amorim mudar o paradigma desportivo do Sporting. Eu aí sou um bocadinho mais... eu acho que não há um homem providência, há uma estrutura providência. O Sporting tem... Acreditas que isto é mais fruto da estrutura do que propriamente da pessoa? Não, a pessoa é importante, claro. Não é? Obviamente que o Ruben Amorim trouxe estabilidade emocional e desportiva à equipa, mas quando falamos em negócios, provavelmente o Ruben Amorim o que fez foi amplificar o valor dos jogadores, mas naturalmente que a forma como o clube trabalhava, se calhar mais anarquicamente e sem à espera que viesse uma oportunidade. E aqui a questão da identificação sim, de alguns talentos para vamos potenciar. A ver, o Sporting nos últimos 6 ou 7 anos negociou de forma polémica ou sem formas polémicas, um perdão na dívida da banca, uma reestruturação financeira, trouxe o Viana, tipo uma pessoa discreta que conseguiu também trazer alguma eficiência e por isso é que também teve agora uma proposta para sair. Portanto, não há um homem providência, também não é tudo essa superestruturagem, isso também não é assim muito mais do que 3 ou 4 pessoas, mas é também o resultado, é na medida de um resultado do Ruben Amorim, porque é um resultado que tem a ver com os resultados desportivos que o Ruben Amorim trouxe. Portanto, é natural
que quando os clubes em Portugal vencem e conseguem ter uma performance nas competições europeias acima da média, que ele também conseguiu, mesmo quando não era campeão, que os jogadores, ainda por cima se forem jovens, consigam ter bons valores de transação. Exatamente. Portanto, o negócio em Portugal é esse, nós somos um campeonato transacional, os clubes têm que tentar vencer e tentar ir bem na Liga dos Campeões Europeus para poder transacionar ativos e suprir aquilo que não são as receitas da televisão e do merchandising, do marketing e das pessoas que vão ao estádio ver, não conseguem dar. E que em Espanha ou em Inglaterra, sobretudo, dão. Portanto, acho que isso é um modelo de sucesso mais do Sporting, mas também do Ruben Amorim. E que eu não estou à espera que o Manchester United esteja à espera que o Ruben Amorim vai-lhes entregar um modelo de negócio onde ele vai vender jogadores, porque não é esse o modelo de negócio do Manchester. O Manchester está numa cadeia em que tem que ganhar, tem que recuperar, é mais desportivo. Mas sim, é de facto um treinador que está colado, provavelmente, à década de maior sucesso desportivo que eu me recordo dos últimos 30, do pós-25 de Abril. Não quero estar a enganar, mas não andará muito longe disso e, portanto, ficará, obviamente, todas as questões depois sentimentais que andam à volta disso dos adeptos e que é natural, porque isto também é um desporto de emoções. E há vários números interessantes. O Transfermarkt diz-nos que o plantel do Sporting, neste período, nestes últimos 4 anos e meio, foi valorizado em 270 milhões de euros e é outro dado interessante, que é quando o Ruben Amorim entrou no Sporting, cada jogador valia em média 4 milhões e qualquer coisa, isto fazendo ali a mediana do valor do plantel, e a Ruben Amorim sai com cada jogador a valer cerca de 18 milhões de euros. De facto, é uma mudança interessante ao nível daquilo que é... Não tem só a ver com o Ruben Amorim. Há um mercado... Tem a ver com este período, não é? Sim. E, portanto, é um salto bastante interessante. Na minha forma de ver isso, há uma forma... Há o ciclo desportivo que é totalmente diferente. Há uma aposta em termos de política desportiva de ir buscar jogadores mais desconhecidos com e, portanto, potencial de crescimento também. Arriscar mais e acertar-se mais, o risco é maior, depois tem um bocado às vezes, como nos mercados acionistas, às vezes também se falha muito. Mas há esse potencial e o Sporting ganhou. Portanto, o Sporting, quando um clube ganha, portanto, o Benfica durante anos também foi campeão das vendas, o Porto antes também foi campeão das vendas. Tem muito a ver com a tendência e depois com a estrutura comercial que está à volta da gestão do ativo, que é o jogador. Não é? Nós, se formos a ver, por exemplo, também o que o Porto está a fazer neste momento, e de forma silenciosa, também tem muito a ver com isto, tem vindo a valorizar muito os ativos, nós vamos discutir isso aí mais à frente, mas também já tem uma valorização à volta daquele plantel, por quem ninguém dava nada no início da época, já bastante interessante. E eu julgo que o Ruben Amorim deixa essencialmente, eu acho que o Ruben Amorim é essencialmente a cara da estruturação mais organizada do Sporting e diferente do que se calhar os adeptos do Sporting conheceram na década de 90 e na primeira década do século, diria eu. Muito bem. E vamos partir para o terceiro número deste hat-trick. O número é 16,2 milhões de euros. É a diferença do valor dos plantéis de Sport Lisboa e Benfica. E Futebol Clube do Porto. Vamos ter este fim de semana um clássico. As duas equipas separadas por 5 pontos na classificação, tendo em conta que o Benfica tem um jogo a menos e tem um jogo por cumprir. Temos aqui os Dragões avaliados em 351 milhões de euros, face aos 335 milhões de euros do Benfica, das Águias. E temos aqui um clássico muito interessante entre duas equipas que estão claramente a crescer. Sim, mas não diria que são duas equipas que estão a crescer. Há aqui duas análises. Primeiro é a diferença entre os valores dos plantéis, que tem a ver, acho eu, com aquilo que nós falámos antes. O Porto tem vindo a trabalhar muito silenciosamente e está a conseguir ter sucesso desportivo e por isso consegue amplificar isso bem no valor dos seus ativos. E o Benfica, eu diria que neste momento é claramente é uma história de recuperação e de reestruturação interna, porque o Benfica claramente não faz para aquilo que foi o valor que investiu, o resultado não é claramente bom, vai em terceiro e os ativos estão depreciados. Eu, olhando para os plantéis, diria assim de caras que os plantéis que têm um valor mais intrínseco, provavelmente é o do Benfica, até se calhar até mais do que o Sporting, tirando a exceção do Jokers, que é um jogador de nível mundial, mas de facto é um caso de má gestão
desportiva e também que depois se materializou na tutelação dos ativos. O que é que o Benfica fez? Mudou de treinador, tinha claramente uma relação já muito complicada de gerir e portanto, tem agora um novo treinador, mas não é o treinador que vai resolver tudo. Porque lá por dentro, em termos de reestruturação da própria máquina, há muita coisa, nota-se que há ali muita coisa ainda por fazer. As Assembleias Gerais ainda estão muito enredadas em polémica, há ainda muitas expectativas relativamente ao que vão ser as próximas eleições e, portanto, é uma equipa que ainda está a reencontrar-se. Eu diria que o Bruno Lage é uma espécie de Mário Wilson dos tempos modernos, trouxe, obviamente, ali outro calor e, isso pode fazer a diferença num clássico ou não. Vamos ver, mas eu diria que neste momento temos uma equipa em ascensão, que parece um relógio suíço, mesmo que não jogando espetacularmente bem ou não aparecendo assim uma personagem que é um grande brilho, o Porto vai ganhando e vai em segundo e pronto, e tem os pontos e ganha consistentemente, e o Benfica ainda um pouco à procura do seu lugar. Nota-se é que pode haver ali qualquer coisa que se tiver um clique, de facto, o Benfica pode ser um contender bom do campeonato, sobretudo se isto afetar um bocado o Sporting, esta questão da saída do treinador. Mas ainda está muito longe de o ser, diria eu. Acho que o Porto, não sendo favorito, porque não joga em casa, o Benfica também não estará naquela posição de poder dizer que é claramente favorito, até porque o momento é muito instável. Mas o Benfica precisa mais de ganhar do que o Porto de o fazer. Muito bem, está fechado o hat-trick desta semana. Já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico, vamos falar das viagens desportivas e de um setor com potencial tremendo. É já a seguir na segunda parte. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. Viajar para assistir a eventos desportivos é uma tendência de turismo cada vez mais na moda. Neste programa vamos perceber como se estimula este tipo de turismo e se Portugal também pode entrar nesta rota turística tão exclusiva. Frédéric Ferrer é líder e cofundador da Embrace. Para falarmos deste tema, é fulcral falarmos da Emotion Store Sports, focada em experiências, em eventos desportivos. Muito obrigado, Frederico, pela presença neste Jogo Económico. É um tema muito interessante, esta capacidade de estimular o turismo através do desporto. De resto, o tema do turismo desportivo é um tema que vem frequentemente aqui ao Jogo Económico. No entanto, nesta edição vamos falar de algo completamente diferente, que é a capacidade de colocar turistas em eventos desportivos, normalmente fora de Portugal. Como é que se sentiram que este mercado estava a crescer e de que forma é que pode evoluir, no seu entender? De uma forma geral, o viajar, como podemos constatar, inclusive em Portugal, quando é um país que recebe tantos visitantes, Sim. Viajar tornou-se cada vez mais fácil e, de alguma forma, mais barato também. E isso tem estimulado imenso a procura de viagens pelo motivo dos eventos desportivos. Há muitos aficionados em diferentes modalidades e quando podem juntar o turismo à experiência do desporto, então têm uma experiência mais rica e é isso que estamos a constatar. De facto, uma grande oportunidade de endereçar um segmento de mercado em forte crescimento. E aqui estamos a falar da capacidade de oferecer experiências a quem quer assistir a um evento desportivo no estrangeiro. É muito diferente este tipo de turismo daquele turismo que nós estamos habituados? Eu penso que cada vez mais temos um visitante ou um turista, que é uma palavra que eu não aprecio muito, porque tem conotações por vezes negativas. Okay. Cada vez mais o consumidor de viagens é maduro, já viajou e, portanto, aquilo que procura é verdadeiramente uma experiência. Já não é só visitar um destino, tirar uma fotografia, é ter uma vivência rica, mais imersiva, apaixonada, não é? imersiva, e por isso, de facto, acho que o desporto, como sabemos, traz muitas emoções, de alguma forma é que também o que explica a nossa marca, Emotion Store, e quando podemos associar esse tipo de experiência à descoberta ou à redescoberta de um destino, eu penso que é só ganharmos.
É claro que há muitas temáticas que nos levam a viajar, mas o desporto é claramente cada vez mais uma delas. Em termos daquilo que são os eventos desportivos que a vossa empresa coloca no pacote de destinos, quer-nos dar aqui alguns exemplos do que é possível fazer com a vossa empresa? Onde é que é possível ir e a que é possível assistir? Sim. Bom, como sabemos, existem modalidades esportivas que têm mais aderência do que outras. O futebol é uma delas, claramente, sobretudo as competições internacionais como o Mundial ou o Europeu. Mas depois também temos outras categorias de desporto que são bastante procuradas, como, por exemplo, a área do ténis. Há eventos desportivos reconhecidos, grandes competições, e também há hoje em dia não só aqueles torneios que todos nós ouvimos falar, como Wimbledon, Roland Garros, ou mais longe. Sim, exatamente, dentro de temáticas em que se proporciona uma experiência que não é só ver jogadores, mas é também no próprio local. Estou a pensar agora, enfim, num evento que existe em Inglaterra, onde também tudo o que se passa dentro do recinto faz parte da experiência. Não é só ver o jogo, é também uma... É o dia do jogo, é toda a experiência toda a experiência, se coloca... estar lá, sem dúvida. Nós também estamos bastante envolvidos numa competição de Ultra Mountain Trail, portanto são corridas nas montanhas de 100 milhas, com uma empresa chamada 100 e que organiza, inclusive, uma competição em Portugal, na zona do Douro, mas também competições em diferentes destinos e, portanto, aí há toda uma logística para levar os participantes e os visitantes em zonas de montanhas. Há, obviamente, o golfe, que é também uma modalidade... Desculpa, antes de seguir para o golfe, essa prova que falou de trail, aí já estamos a falar da experiência do visitante ou do turista, visitante, como participante, mais do que como público. Neste caso, sim, certo. Embora o participante... Portanto, temos aqui as duas vertentes, é verdade, não é? É verdade. E o participante, muitas vezes, também gosta de levar ou amigos ou a família para o acompanhar, porque tem uma paixão por este desporto e não é só aqui o resultado que conta, com exceção de alguns que são normalmente que estão na liderança da modalidade. É a experiência, claro. Mais uma vez. E, portanto, fazê-lo com o cônjuge, ou com um amigo, ou com uma amiga, ou com a família, é algo que motiva muito. E em locais, muitas vezes, que só se descobrem neste âmbito desse tipo de competição, numa tendência que é muito na ordem do dia, que é o da natureza, do desporto, da sustentabilidade, e, portanto, isso tem também bastante sucesso. Agora, também há outro, como vimos, grande motivo, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Eu acho que os Jogos Olímpicos de Paris vieram introduzir claramente um novo paradigma com esta experiência imersiva dentro da cidade ou em zonas culturais próximas da cidade. Há muitos que, antes dos Jogos Olímpicos de Paris, questionavam, será que isto... Tinham algumas dúvidas relativamente até ao impacto para a cidade. De não fazer no próprio estádio, porque as pessoas normalmente têm sempre alguma dificuldade em lidar com a novidade, mas de facto acho que foi um sucesso enorme, porque Paris conseguiu entregar uma experiência onde combinava o desporto com, de facto, o contacto com todo o seu património cultural fantástico. Eu lembro das competições de cavalos em Versailles, no Palácio de Versailles. Outras provas de natação no Sena, que geraram tanta polémica, mas de qualquer forma mas eu acho que deram imagens incríveis, não é? Eu penso que isto é acho que Paris, de facto, revolucionou a experiência dos Jogos Olímpicos e eu estou convencido, enfim, isso é uma opinião pessoal minha, mas que vai ficar. As outras cidades, Los Angeles, nomeadamente, dificilmente vai se limitar ao recinto de desporto e vai também tentar entregar uma experiência... Há um novo paradigma que feito com equilíbrio será absolutamente impressionante. Estava a falar do golfe há bocadinho como experiência. Não queria deixar de que referisse essa Sim, o golfe, como sabemos também, é uma das modalidades com muito sucesso, porque
está próxima do mundo corporativo, do mundo das empresas. Obviamente não só, e há países onde o golfe é mais popular do que outros, por exemplo, nos Estados Unidos o golfe é muito democratizado, para não dizer vulgarizado, mas sabemos que aqui na Europa também é um desporto com grande popularidade e, de facto, como dizia, as empresas não sei bem porquê, provavelmente porque proporciona a possibilidade das pessoas conversarem, estarem juntas, todo o aspecto do chamado networking e de facto é um desporto que nós sentimos para o qual há também muito interesse de participação em grandes competições lá fora, mas também em Portugal, obviamente. Muito bem. Luís, turismo e desporto é de facto uma conjugação absolutamente imbatível. Eu julgo que sim. O desporto, aliás, se olharmos para as tendências que são da próxima década, é um dos setores que se espera que continue a crescer. Eu julgo que esta lógica da visitação faz todo sentido. Hoje em dia as pessoas não querem só ir ver museus ou querem só fazer aqueles trajetos normais. Muitos deles já o fizeram e, portanto, a lógica da experiência permite uma ou duas coisas. Uma que eu acho que também é muito importante, que é do lado do destino. Muitos destes eventos já não estão, às vezes, nas grandes cidades. Estão em cidades pequenas, em destinos que não precisam têm, de ser mais que não estimulados, têm não é? mais Muitas nada vezes. sem ser, se calhar, às vezes, o voo da EasyJet ou passa aqui publicidade das pessoas que viajam às vezes nestes ramos. E então a procura por um evento, seja falámos aqui da parte específica, uma prova de vinhos ou um concerto cultural de nicho, faz todo o sentido e eu acho que os portugueses estão também a ganhar uma maior apetência pela viagem. A única coisa que o nosso convidado não falou, mas que eu gostaria de ter visto, porque sou um grande fã de basquetebol, e ia deixar essa pergunta, era saber se tem um pacote para ir ver o Nemiasqueta a Boston, se isso é uma coisa que acha que tem procura ou não. Pronto, mas isto é mais uma provocação em jeito de descontração do que... E até é interessante, ouvindo o Frederico, foram mencionadas uma série de modalidades e estamos a falar aqui de uma grande diferenciação ao nível do que é o leque das modalidades. Ora, sabemos que Portugal é um país muito ligado ao futebol e com uma apetência, às vezes até um pouco exagerada em relação ao futebol, e aqui estamos a falar de um leque de modalidades que, se calhar, este tipo de viagens até permitem alguma capacidade de criar aqui um amor por outras modalidades que não sejam só o futebol. E nesse aspecto também é importante essa diversificação, não é? Sem dúvida. E eu há pouco esqueci-me de referir o rugby também. Certo, porque o Mundial de Rugby. O Mundial de Rugby, de facto, houve muita adesão. Obviamente que a participação de Portugal na fase final contribuiu muito, mas estimulou o interesse por este desporto sem dúvida, e com resultados que foram muito positivos. E de facto tem razão. Acho que as pessoas têm a vontade e a curiosidade da tal experiência de que falávamos, mas não necessariamente associado ao desporto que mais acompanham normalmente. Vamos pensar aqui em aficionados de futebol, mas que quando vão viajar vão pensar, acabou de referir o basquetebol, realmente também é um esquecimento meu, embora talvez seja mais nicho em termos de procura cá em Portugal. Mas só porque o atleta português agora... Pois, é verdade. Acho que, sim, essa ligação. Essa era uma pergunta que eu, por acaso, estava a fazer. Acha que as pessoas procuram o evento porque há uma participação de um atleta português ou isso, ou porque é o evento icónico, como falou no caso do Wimbledon, que o chama? Ou as duas coisas também funcionam um bocadinho? Podem funcionar as duas coisas. Eu penso que no caso de grandes eventos, por exemplo, alguns grandes prémios de Fórmula 1, como Monte Carlo e outros, cito o Wimbledon, acho que há claramente aqui o motivo é participar, é viver este evento. Há muitas pessoas que têm o sonho de um dia estar em Wimbledon, que sabemos não é fácil. Agora, se há um atleta português envolvido, obviamente aqui ganha toda uma outra dimensão. Ganha outra dimensão, isso sem dúvida. Isto é o elemento emocional
que todos apreciamos ter. E, portanto, quando Portugal expõe-se pela positiva em competições internacionais, e temos visto isso acontecer no ténis, com o atual jogador português com mais relevância, de facto, aumenta automaticamente o interesse em, eventualmente, o irmos ver jogar nas competições onde participa. E este tipo de experiências já estão, de certa forma, adaptados a todas as carteiras, ou ainda estamos a falar aqui de um nicho de mercado? Sim, obviamente há de tudo, mas pode ainda se requerer algum poder de compra. Agora, como sabemos, é a mesma coisa quando vemos alguns consumidores em lojas de luxo, não são necessariamente milionários, mas são pessoas que sonham em adquirir um bem, seja ele simples ou assim mais complexo, que normalmente é caro. E, portanto, há pessoas que, de facto, para poder viver uma experiência, seja qual for a modalidade, que aspiram muito a participar, estão dispostas a investir um pouco mais de dinheiro, porque realmente, se somamos a viagem, algumas experiências no local, porque nós também concebemos pacotes, uns à medida e outros já fechados, onde não é só, no fundo, de comercializar o ingresso, a entrada na competição, mas também a estadia. Há pessoas que gostam de associar isso, por exemplo, a refeições, a bons almoços, a um bom jantar. E experimentar determinada iguaria, não é? E tudo isso, exatamente. Claro. Portanto, aí, de facto, o total ainda pode representar algum dinheiro. Portugal tem aqui um potencial tremendo. Nós pensamos em algumas provas que se fazem em Portugal. Enfim, eu estava a lembrar-me de repente aqui do Rally de Portugal ou alguns circuitos de golfe, que é um setor que está a crescer bastante em Portugal. Portugal pode ser alvo também deste tipo de turismo no futuro. Como é que vê o mercado português a desenvolver-se nesse sentido? Bom, há um exemplo, ao fim, há um acontecimento que não podemos ignorar, que é o Mundial de Futebol, que vai ser co-organizado por Portugal e com Espanha e Marrocos. E eu já participei, inclusive, em reuniões neste caso, foi com marroquinos, onde se refletia sobre a estratégia para poder atrair o mais pessoas possíveis para os respectivos destinos, e acho que isso vai, sem dúvida, e já está a começar praticamente, colocar Portugal como um destino muito associado a desporto. Mas o futebol é o futebol, não é? Claro. É sempre um bocado incontornável. Há sempre público garantido, muito, não é? Público. Portugal tem, como sabemos, também condições fantásticas a nível do golfe, condições climáticas, infraestrutura. Não é por nada que nós, por exemplo, estamos dentro de uma rede mundial de empresas de eventos, uma empresa sediada nos Estados Unidos, e lia recentemente que Lisboa, no caso de Lisboa, mas Porto e outros destinos também de Portugal têm grande atração, está em número 5 do ranking mundial dessa empresa a nível de interesse ou de procura para a realização de eventos internacionais. E, portanto, isto não é por acaso. Portugal fez investimentos muito acertados na capacidade de alojamento. Os hotéis são novos ou renovados. Uma questão absolutamente incontornável. É incontornável e é muito bom. E tem entregue uma experiência positiva. Há sempre o risco, há sempre ameaças, mas temos todos os atores da indústria que têm consciência disso. Há muitos fóruns onde há debates e reflexões sobre como evitar repetir eventuais erros de destinos concorrentes, não é? Não vou aqui citá-los, mas sabemos que existem problemas, o chamado sobreturismo, não é? A saturação de turistas. E aprender com esses erros. E aprender, é para poder entregar uma boa experiência. Portanto, Portugal tem todas as condições para poder acolher, ou no golfe, no futebol, com todas as infraestruturas de estados que existem. Vimos também o Ironman, que é uma modalidade, que é uma competição que também traz muita gente. Traz muita gente, sem dúvida. Citou a bicicleta e há outras... Vela também. Sim.
O próprio Sim. surf, ainda Sim. há umas semanas saíram notícias de que os eventos de surf em Portugal, nomeadamente dois mais conhecidos, atraíram cerca de 23 milhões de euros. Portanto, é significativo, tendo em conta que é mesmo para se assistir e dinamiza bastante algumas economias mais locais e, sobretudo, fora da altura Fora de Lisboa. Fora de Lisboa e fora da época em termos de turismo, não é? O que é positivo, porque uma forma de ajudar a combater essa sazonalidade, não é? A sazonalidade e o fenómeno do sobreturismo, que é uma ameaça, não digo que é uma realidade em Portugal, uma das formas de o contornar é, de facto, a descentralização da oferta, não concentrar tudo em Lisboa ou no Porto, mas também propor outros destinos dentro do país. A Embrace teve aqui um rebranding que já falámos, portanto existiu aqui esta divisão da Embrace em várias marcas, todas focadas em cada um das áreas, já explicou mais ou menos, mas eu gostaria de lhe perguntar, agora que estamos a mais ou menos um minuto do final desta segunda parte, quais são os vossos objetivos e como é que esperam que este rebranding possa reforçar a vossa marca? Bom, primeiro, portanto, nós agregamos diferentes competências. Acreditamos que para acrescentar valor ao cliente temos que atuar como especialistas e por isso o grupo tem diferentes unidades ou empresas que são cada uma especialista no seu respectivo segmento de mercado. Viagens de negócio, eventos corporativos, eventos desportivos, viagens à medida, também tecnologia. E agora, como o nome indica, Embrace é abraçar. Portanto, nós queremos abraçar mais oportunidades. Julgamos ter uma plataforma de gestão que reúne capacidade de gestão financeira, tecnologia, valores, porque também eu acho que os valores de uma empresa são um componente-chave do seu sucesso, porque os colaboradores se identificam e também os clientes e, na realidade, os nossos parceiros, fornecedores, com esses valores e, portanto, queremos estar muito atentos a novas oportunidades. Portugal apresenta oportunidades de se fazer as coisas, não necessariamente reinventar a roda, mas de fazer melhor e, portanto, temos esta ambição, de facto, de entrar em novos negócios relacionados com o turismo, com a indústria dos eventos, com tudo o que tem a ver com experiências e, de facto, tentar entregar aos nossos clientes uma experiência memorável. Não gosto da palavra qualidade, porque não quer dizer nada, mas pelo menos que fique, cada um tem a sua interpretação do que é a qualidade e acho que procuramos é ter bons momentos que preenchem a nossa vida. E experiências com um enorme potencial. Frederico Freire, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir passamos para as escolhas dos nossos comentadores, na terceira parte do Jogo Económico. Estamos de volta para as escolhas da semana, neste Jogo Económico, e começamos precisamente pela figura da semana, o protagonista, na opinião de Luís Tavares Bravo. Vamos falar de PP, do Futebol Clube do Porto. PP porque acho que nós nos dias de hoje vamos nos habituando a que os treinadores e os clubes de futebol, sobretudo a um nível muito elevado, sejam cada vez mais máquinas. E nós falámos hoje sobre vários temas disso, máquinas muito financeiras, muito cirúrgicas, muito vocacionadas para vencer, quase muito cinzentas. E às vezes esquecemos que o desporto é um espetáculo que mexe com emoções, que mexe com sentimento humano, e eu acho que aquilo que o PP fez no jogo é aquilo pelo qual as pessoas se deixam também faz relembrar que o jogo é um sítio bonito. Esse lado humano é que ainda dá o... Faz-nos lembrar que o futebol é o chamado jogo bonito. Pronto. E eu julgo que acima de ganhar, respeito pelo colega que tinha uma lesão e pronto, e eu acho que merece pelo menos, não sei se vai levar o cartão branco ou não, não é? do desportivismo, leva sem dúvida pelo menos aqui o nosso cartão branco no programa, e faz-nos recordar que de vez em quando há sempre um cisne branco destes que aparece na Premier League. Houve há alguns anos assim também do género,
e que nos faz achar que o desporto ainda tem uma vertente mais humana e não só apenas a parte cirúrgica dos golos, do ganhar e do vencer. E, portanto, isto também é vencer, acho eu. Um cisne branco a contrastar com os cisnes negros, que Muitas vezes, aí é que são exatamente, absolutamente evitáveis. Vamos para o número que o Luís Tavares Bravo escolheu para esta semana. Já falámos de Ruben Amorim, já falámos dos 11 milhões de euros que o United vai pagar para levar o treinador para Manchester, mas, Luís, vamos voltar ao tema para explicar um bocadinho também sim, aqui o contorno aqui o da número, cláusula. aqui é num contorno, é acima de cláusula, e porque é um sinal de que o valor do treinador português ainda está vivo. Portanto, nós fomos habituando a ver, tivemos aquela fase obviamente, do Zé Mourinho, que foi com o Wigan, Vilas Boas, vários treinadores que tiveram muitas oportunidades lá fora. Eu diria que o Ruben Amorim, obviamente com todas as dores que possa ter para os adeptos sportinguistas, é provavelmente a próxima grande estrela a nível do treino e olhando disto uma perspectiva cínica, eu julgo que ele vai se dar muito bem, provavelmente, naquilo que é o ecossistema do Manchester United, porque não há nada. Eu acho que não há nada. Eu acho que ele é daqueles senhores que está habituados a chegar a sítios e a transformá-los, a ajudar a transformar. Portanto, é essa nota, é uma nota positiva para os treinadores portugueses e lembrar que há clubes lá fora, no melhor campeonato do mundo, mais bem classificado, que estão dispostos a pagar acima da cláusula, acima do que eles valem para o seu próprio clube. Portanto, eu acho que isso é notável e desejar, obviamente, tudo bom ao Ruben Amorim para o seu novo desafio. Muito bem. Luís, obrigadíssimo. Regressas para a semana neste Jogo Económico. Voltamos na próxima edição, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.